Os demônios estão na cabeça de vocês. Assim como costumam me chamar de demônio por aí. De diabo, capeta. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Mas quem me conhece um pouco mais a fundo sabe que eu posso ser um pouco disso também. Assim como vocês. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Não existem casos perdidos. Existem casos mal condicionados. Claro. Então dizer que existem demônios, esse que vocês pintam de chifre vermelho, de cabo, eu acho que eu não me importo tanto assim para vocês me botarem com a imagem daquela dizendo que sou eu. Seria muito deselegante. Não, moço, seria ofensivo, na verdade. Mas eu pouco ligo para essas coisas. Porque às vezes certas imagens as pessoas criam para botar medo apenas. Mesmo numa casa religiosa, que nem essa, de Umbanda, como também existem outras em candomblés, em quimbandas também, que usam essas imagens, que se aproximam. Creio eu que não se aproxima a nenhum dos que eu conheço. E olha que eu conheço muitos Exus, muitas pombogiras. Existem apenas as imagens que vocês projetam. Quem já me viu sabe que nem vermelho eu sou. E nem pareço com morcego também, se é isso que as pessoas costumam. Ah, porque ele é Exu morcego, ele se parece com morcego. Sim, eu tenho asas, mas não preciso delas para muita coisa. Fé. Ter fé, moço, é a maior armadura que qualquer um pode ter. Não importa qual. Você pode acreditar em mim, como pode acreditar naqueles que rezam missas, os padres. Ter fé é a maior armadura que se pode ter. Sim. Claro. É como se você acredita que isso aqui Cigarro. vai lhe fazer mal, se eu escrever seu nome entregando encruzilhada, você automaticamente vai absorver isso. Você somatiza isso. Entende? Sim. Mas se eu pego eu, humano, pego o meu dedo e aponto para você, tem efeito muito pior. E mesmo que isso aqui, você não acredita. Isso aqui. Boa noite. Boa noite. Ando sendo muito requisitado pelas minhas palavras, né? Pena que poucos ouvem. Acredita-se que... Nossa, a pergunta qual é o nome do senhor? É isso que eu ia perguntar. Se o senhor ia fazer essa deselegância de começar a perguntar. Jamais. Sem nos apresentarmos formalmente. Jamais. Meu nome é Jefferson, faço diálogo com os espíritos. Tenho muita satisfação em poder falar com o senhor, viu? Muita satisfação também, moço. Meu nome é Exu Morcego da Capa Preta. Claro. Esse nome, antes que me pergunte, que eu já vi que quando o meu menino falou já ecoou na sua cabeça. O porquê esse nome tão grande por duas falanges que o senhor já conhece separadamente. Sim. Porque eu trabalho tanto com uma quanto para outra. Quando me formei como Exu, eu trabalhava com os capa preta. Mas com o tempo, fui vendo que era como um imã. Minha falange me puxava para dos morcegos, mas eu sempre fiquei pendente aos capa preta. Qual é a diferença de atuação no astral dessas duas falanges, do Exu Morcego e do senhor Capa Preta? Quase a mesma. A diferença é que os capa preta lidam mais com feitiçaria. É um bom âmbito de estudo. E sim, eu sou uma pessoa letrada. Já os morcegos lidam com sentimentos.
embora muitos digam que eu sou desprovido de tais. Mas quem me conhece um pouco mais a fundo sabe que existem sentimentos, só não preciso expressá-los. Claro. O senhor é letrado em que área do conhecimento? Todas. Se você teve tempo suficiente para estudar isso tudo, a gente não só estuda em vida, moço, nós estudamos comportamentos. Nós estudamos vidas, estudamos sentimentos, estudamos pessoas. E cada pessoa, cada indivíduo é diferente entre si. Por mais que vocês digam, sou gêmeo, vocês são diferentes. Só tem aparência. E aparência não quer dizer nada. Claro. E sim, estudei letras, eu estudei um pouco de direito, eu estudei política. Então, qualquer assunto, eu saberia falar muito bem. Muito obrigado. Comenta por gentileza essa frase: de boa intenção o inferno está cheio. Antes de lhe responder, eu quero lhe retrucar com outra pergunta. Eu sei que isso é considerado até falta de educação. Não? O que é inferno? Claro. Você sabe me responder o que é o inferno? Eu sei responder o que eu acho que é, para mim. Logicamente. Pronto. É um estado de espírito. Exatamente. Que esse inferno que as pessoas pregam, dizendo que é de enxofre, de capetas, de chifrinhos, de foguinhos, e etc. Não existe. Foi apenas um dogma inventado pela igreja para pôr medo nas pessoas. E esse medo se prolifera como uma doença. E isso, com o tempo, vai aumentando. Que aquele negócio que vocês chamam de sem fio é mais ou menos aquilo. Um fala para outro, outro fala para outro. Exatamente, moça. Claro que sim. Mas aquele inferno cheio de firulas não existe. É apenas estado de espírito. É apenas uma balança de fé e não de ferro, como ando escutando por aí. Para toda luz existe uma sombra. É apenas um contraponto. Não existe essa história de você vai arder no fogo do inferno. Se fogo por fogo fosse inferno, essa terra de vocês já era um inferno por si só, que eu nunca vi tanto calor. É. Claro. Existe lugar de sofrimento? No coração. Como? No coração de vocês. Porque vocês acabam criando sofrimentos para si. Ninguém nasce sofrendo. A criança chora porque passa a respirar fora do organismo que não era dela. A criança chora Quando nasce. porque passa a respirar Fora de um organismo que não é o dela. É como se fosse um alívio. Mas sofrer, vocês que procuram para si mesmo. Quando não atingem objetivos que traçam para si. Quando vocês pegam atitudes que não lhe cabem. Quando vocês pegam dores dos outros que não lhe cabem. E quando vocês também criam dores para vocês. Pode-se dizer que porque não existe inferno também não deve-se acreditar na existência de demônios? Os demônios estão na cabeça de vocês. Assim como costumam me chamar de demônio por aí. De diabo, capeta. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Mas quem me conhece um pouco mais a fundo sabe que eu posso ser um pouco disso também. Assim como vocês.
Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Não existem casos perdidos. Existem casos mal condicionados. Claro. Então dizer que existem demônios, esse que vocês pintam de chifre vermelho, de cabo, eu acho que eu não me importo tanto assim para vocês me botarem com a imagem daquela dizendo que sou eu. Seria muito deselegante. Não, moço, seria ofensivo, na verdade. Então, Mas eu pouco ligo para essas coisas. Porque às vezes certas imagens as pessoas criam para botar medo apenas. Mesmo numa casa religiosa, que nem essa, de Umbanda, como também existem outras em candomblés, em quimbandas também, que usam essas imagens, que se aproximam. Creio eu que não se aproxima a nenhum dos que eu conheço. E olha que eu conheço muitos Exus, muitas pombogiras. Existem apenas as imagens que vocês projetam. Quem já me viu sabe que nem vermelho eu sou. E nem pareço com morcego também, se é isso que as pessoas costumam. Ah, porque ele é Exu morcego, ele se parece com morcego. Sim, eu tenho asas, mas não preciso delas para muita coisa. por que o senhor precisa de asa? Da mesma forma que você precisa de pernas. Se locomover. Você trabalha usando suas pernas porque nessa terra de vocês é onde você precisa trabalhar. Mas eu sou o que defende você. Eu sou o Exu defensor. Defensor da lei divina. E cumpro todas as leis que me forem impostas. Se eu me prezo a vir em terra, seja nessa casa, seja em qualquer outra, cada casa, seja minha, seja a sua, tem normas. Não temos? Até a sua que você vive, não tem normas? Sim. Você acha que se eu chegar na sua e bater isso no chão, você vai gostar? Não. É a mesma coisa. Eu me porto de acordo com as normas de cada lugar que eu me apresento. Não é porque o senhor vai falar, não, senhor, o senhor pode bater cinzas no chão da minha casa. Porque eu admiro e eu conheço o senhor. Não é por isso que eu vou fazê-lo. Comportamentos, educação, cada um tem a sua. O senhor vive, portanto, num ambiente onde os outros espíritos que lá trabalham também utilizam-se de asas. Portanto, Não todos. A minha falange possui asas. Os capa preta não. Asas são que nem méritos. Não é porque eu morri que eu passei a possuir asas. E isso é evolução. É como vocês, na fase de adolescência, não é assim que vocês chamam? O corpo de vocês não muda, de acordo com responsabilidades que acabam chegando para vocês. A mesma coisa. A gente ouve dizer que, na literatura espírita, que os espíritos, com um certo grau de domínio até espacial e de si próprio, conseguem o que eles chamam de volitar. Se o senhor, como espírito, também consegue volitar, a asa seria algo que ajuda mais ainda, de alguma forma, como uma ferramenta? Ela funciona também como ferramenta de limpeza. Como o meu médium não tem asas, não é anjo, depois eu entro nesse demérito com o senhor. Então ele não pode às vezes abraçar com asas para puxar muitas energias, muitos espíritos negativos que às vezes as pessoas se aproximam por inúmeras razões, que não me cabe falar todas. Por isso eu uso capa. Porque muitos ainda acham que a capa é apenas
de elegância. Uma coisa não inclui a outra. Eu sei trabalhar sem capa também. Mas para que dificultar o trabalho se eu posso facilitar? Mas, sim, espíritos já são leves por natureza. Mas cada um deles existem áreas de domínio. Existe um tranca-ruas. Se um tranca-ruas, ele trabalha nas ruas. Se ele precisar de alguma coisa que venha de cima, pode me chamar que eu vou. Como hoje é de conhecimento geral de todos, os Exus são apenas mensageiros. Uns se encarregam de pegar a mensagem, outros só fazem levar. Mas não sou passarinho. Claro. Seu morcego, eu posso pedir ao senhor de falar um pouco mais alto? Pode, moço. Obrigado. Mas para falar um pouco mais alto, eu vou precisar esforçar um pouco mais o médium, porque ele tem a garganta cortada, como acho que já deve ser percebido. É. Mas eu acho que eu consigo, sim. Veja o limite, Nada senão que a eu gente se esforça aqui. Nada que um pouco de água não resolva. Não. Vai pedir para alguém se pode conseguir um pouco de água para você. Então, você entende direitinho, as asas, elas proporcionam que o senhor execute determinadas atividades que só volitando não seriam, o senhor não conseguiria executar. Porque cada um tem seu cada qual. E mesmo sem asas, eu sei trabalhar, como eu já falei anteriormente. Mas é muito mais rápido a locomoção com asas. Porque muitas vezes vocês podem chegar com um pedido e mesmo não pedindo urgência, eu não sei trabalhar devagar. Não sei ser devagar. Claro. Quem já passeou comigo no espiritual sabe disso. Mas morcego, asas, se o senhor já sabe voar sem elas, é apenas uma questão de evolução, moço. Eu sei trabalhar também sem elas, como eu já falei anteriormente. Mas se foram me dadas, por que não usá-las? É a mesma coisa. Se eu lhe dei pernas, por que você não vai usá-las? Você vai andar se arrastando pelos chãos, sabendo que pode andar? Isso é diferente das pessoas que são impossibilitadas de andar. O que não é o meu caso. Sei andar muito bem. Que tipo de pessoa é direcionada para a falange do Exu morcego? Para se tornar um Exu morcego? Olha que eu nem sou muito de rir, moço. Não sou muito de Rir. rir. Para ser um Exu morcego, existem muitos graus de elevação para chegar a isso. Raramente as pessoas já fazem passagem e vão ser associadas energeticamente à falange dos morcegos. Raramente. Raramente. O que também não foi o meu caso. Passei por outra falange, como eu falei anteriormente, antes de chegar ao morcego. Porque não é só por grau de elevação. Existem os resquícios de vida. A falange dos morcegos, que as pessoas normalmente associam a vampiros. Eu não sou vampiro. Porém, existem sim os vampiros espirituais, que sugam energia.
e deixam vocês abaixo de nada. Deixam vocês? Abaixo de nada. Se a voz for baixando, o senhor pode me alertar de alguma forma que eu tento aumentar novamente. Portanto, eu não sou um espírito sugador de energias. Pelo contrário, eu faço pulsar energia. É dessa energia que eu me alimento. Quanto mais energia boa, seu coração pulsa, seu corpo se toma por energia como um todo. É um pouco mais além do que só apenas estar feliz ou estar triste. É um estado pleno de espírito. Mas as pessoas costumam procurar Exus para assuntos mundanos. E traições, negócios, dinheiro. Ninguém pensa no Exu como fonte de energia. Normalmente eu faço as pessoas se movimentarem bastante. Porque esse movimento gera energia. E essa energia precisa existir na vida de todos vocês. Porque se vocês ficam sempre se impregnando por energias e não fazem elas se movimentar com o tempo, elas começam a fazer parte de vocês. Elas começam a fazer parte de vocês. Parte de vocês, claro. E se fazem parte de vocês, depois para tirar é mais complicado. Nossa. É como se eu te desse um presente que você gostasse muito. E esse presente você pegasse para você como se fosse você, uma extensão do seu corpo. Se eu lhe tirar ali futuramente, não vai dar mais trabalho. Vai. Porque parece que é a extensão de vocês. Principalmente se for energia. Que isso não é apenas uma coisa que se eu tirar da sua mão, se afasta. Que o ser humano sente falta. É a mesma coisa que se eu tirasse um espírito não doutrinado. Que eu não acredito em espírito ruim. O senhor não acredita em? Espíritos ruins. Claro. Existem espíritos sem doutrina, diferentes. Que um pode estar possado energeticamente do senhor. E se o senhor não tem nenhuma aproximação, não existe nenhum apego, é fácil de tirar. Mas se demora muito tempo, existe uma fusão, é mais complicado. Que causa dor, causa vazio. E esse vazio é que é o perigo, entendeu? Onde exatamente o perigo mora. Porque isso pode causar depressão, suicídio. Porque sempre vai estar faltando alguma coisa que você nunca vai saber o que é. Por isso, muitas vezes, em trabalhos de limpeza, em consulta, eu não vou tirar de uma hora para outra. Eu faço um trabalho de conta-gota. Tirando aos poucos, fazendo negociações no espiritual que ninguém precisa estar sabendo, muito menos quem está na minha frente. Claro. Porque imaginamos, eu viro para o senhor e falo, o senhor está com um espírito não doutrinado, apossado do seu corpo, e o senhor não tem doutrina nenhuma, qual é a sua reação? Realmente. Se o senhor não pode ajudar, porque falou, né? Se não pode tirar. Não é que eu não possa tirar, moço. Mas eu quero saber a sua reação se eu virasse para o senhor e A pessoa vai ficar falasse. desesperada. Né? Exatamente. Sim. Eu iria causar uma dor a mais, podendo tirar sem avisar. Mas nem todos a gente consegue fazer dessa forma. Para isso existe trabalho de desobsessão. E é fácil? Não é. Mas é muito mais fácil parecer fácil do que ser fácil. Esse moço aí mesmo.
tem medo. Pouco a pouco ele está perdendo medo, porque está adquirindo uma coisa muito preciosa chamada conhecimento. Mas se há uns 2 anos atrás eu aparecesse para ele, de 2 a 1, ou desmaiava ou corria. Por isso que conhecimento é importante. Mas para ensinar, eu não preciso mostrar a prática, porque muitas vezes assusta. Mas se eu consigo, isso é mentir. Não, é omitir. Depois que tudo acontecer, eu posso, vou e faço. Eu explico detalhadamente o que aconteceu. Porque já não há mais motivos para preocupações, desesperos e pânicos. Porque quanto mais eu elevo a sua energia, mais fácil fica para fazer um trabalho de desapego, vamos falar assim, ser mais práticos. Mas se eu pego você e pioro a sua energia com uma informação que até então é desnecessária, eu apenas estou prejudicando a você e a mim também. Senhor Mircelo, qual que é a sua origem e qual é a sua missão na Terra? O senhor quer saber de onde eu sou? Sou britânico. Não necessariamente de Londres, mas sim das sertanias. E minha missão na Terra hoje é ajudar. Um espírito doutrinado, um Exu de lei, não vem para a Terra para passar tempo. Por exemplo, estou aqui hoje, eu não estou fazendo um trabalho de limpeza. Eu estou aqui passando informações preciosas. Então eu não vim à toa. Um Exu de lei não para, não dorme. Trabalho na escuridão. Então, para isso, é muito mais prático vir em terra e resolver logo. Porque as pessoas precisam de palavras. As pessoas nem muitas vezes precisam de um banho, de uma entrega. Raramente eu faço isso. As pessoas precisam muitas vezes de palavras e conselhos. E nisso eu sou bom. Nos demais, eu sou excelente. Mas não existe um Exu melhor do que o outro. Eu, sozinho, não sou ninguém. Todas as vezes que eu faço algum trabalho, que eu venho dar alguma consulta, pode não ter mais ninguém na casa, mas a casa vai estar cheia. Eu não venho só. Eu não sou egoísta. Principalmente de falar, fui eu que fiz. Eu não fiz nada. Todos fizeram. Não recebo louros por coisas que eu não fiz. É muito mais fácil aí falar, o Exu Morcego é o Exu maioral. O seu Tranca-Ruas é o melhor Exu que tem. A Tata Caveira é o melhor Exu do mundo. Nenhum deles faz nada sozinho. Só não precisa ficar toda hora maçando a mesma coisa. São conhecimentos. Todos somos iguais. Só trabalhamos em linhas diferentes.
E não somos perfeitos. Nunca somos. Somos o que mais aproxima da linha energética de vocês. Por isso vocês têm tanto medo. Não por eu vestir preto e vermelho, usar capa, cartola. Mas justamente por representar os próprios medos de vocês. É o que mais me aproxima com os medos de vocês. E logicamente as pessoas, pelo menos nessa terra, têm preferência pelas pombogiras. Porque se como se fosse uma imagem de felizes encantadas. Eu não preciso mostrar toda a minha arcada dentária para trabalhar bem trabalhado. E não gosto de rodeios também. Acho que o senhor já deve ter percebido isso. Muito bom. Sou objetivo, porque tempo é precioso. E se eu ficar falando firulas e firulas e firulas, eu perco tempo de ajuda. É, com certeza. Seu Morcego, abrindo um parênteses, quem não tem clarividência e quer vê-lo em atuação, tem um apreço pelo Exu Morcego, e não consegue ver nem desdobramento, depois da morte, o senhor falou que leva alguém a passeio, obviamente é para trabalho, né? Explica um pouco como que alguém pode, que tem esse carinho pela linha de Exu Morcego, assistir à atuação de um deles. Até porque ele não vai ter as asas que vocês têm. Quando vocês voam naqueles negócios de ferro, vocês não precisam ter asas para isso. É a mesma coisa. Eu levo vocês no espírito. E não precisam estar feito passagem, precisam estar mortos para isso. Apenas no momento de repouso, de meditação plena, que normalmente acontece quando vocês já estão dormindo. Que é quando o seu espírito se afasta do corpo. Mas muitas vezes, moço, as pessoas não se lembram. Aí já é de cada um. Mas eu não levo apenas para trabalhos. Levo para resgates também. Que às vezes as pessoas precisam ter ciência do porquê estão nessa terra. É melhor do que ficar chorando pelos cantos e se achando louco. E sim, eu já fiz isso com algum dos presentes aqui. E já fiz isso com algumas outras pessoas, mas infelizmente nem todos lembram. As pessoas tendem a pensar nisso como reflexo de clarividência, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Clarividência seria se eu me materializar em plasma na sua frente e você vai ver minha aparência. É diferente de eu pegar seu espírito e levar para outras dimensões, para o seu passado e algumas vezes para o futuro também. Eu sei que o senhor tem muito apreço por isso. Sim. Faz. Quem sabe um dia eu não lhe carrego também. Bora. Mas Isso não é uma promessa, é uma ameaça. é uma o quê? Ameaça? Claro. Porque muitos têm isso como presente, outros como castigo.
Aquele, quando vocês acordam, muitas vezes, não precisa ser necessariamente um morcego para isso. Algumas entidades, tanto de direita quanto de esquerda, podem fazer isso também. Mas para isso, precisa de um porquê. Eu não posso lhe levar aleatoriamente. Qual é o propósito? Passeio. Eu tenho mais o que fazer. Às vezes as pessoas precisam de um pouco, nem que seja pouco, da memória de um passado, de uma vida anterior, para poder entender a vida atual. Eu ia querer estudar suas asas, funcionamento delas, como, todos os detalhes. Até vou colocar uma pergunta. Qual a diferença entre o funcionamento das asas do Exu morcego e as de um anjo? É exatamente a mesma. A diferença é que eu trabalho na sombra e eles trabalham na luz. E não é porque eu trabalho na sombra que eu deixo de ser um anjo também. Cada um veio de uma forma. Sim, um anjo guardião. Exatamente. Mas as pessoas preferem demonizar aquilo que não conhecem. É como a história do anjo Lúcifer. Gosto muito de tocar nesse assunto para as pessoas que já estiveram antes em outras palestras minhas. As pessoas endemonizaram ele porque ele foi o único anjo, não porque soberba, não porque ele se achava melhor do que os outros anjos, e nem que ele queria tomar o lugar do Senhor dos Céus. Lúcifer desceu à terra para cuidar de vocês mais de perto. E olha como vocês retribuíram ele. Exatamente isso. É muito fácil criticar aquilo que vocês acham que sabem. Aquilo que vocês Acham que sabem. Mas você acha que só porque endemonizaram o Lúcifer, ele deixou de ajudar vocês? Não. Mas o nome dele hoje impõe respeito, impõe medo. Não tem necessidade nenhuma disso. Ele é um anjo, igual a outro qualquer. E não perdeu as asas dele. Ele apenas é um anjo, igual a qualquer outro. Ele só trabalha mais perto de vocês. E ele comanda, assim, a linha dos Exus, junto com o São Molu. Não é porque nós trabalhamos nas sombras que nós também não trabalhamos junto com o Senhor dos Céus. com você. Com quem? O Senhor dos Céus. Sim. Eu prefiro chamar dessa forma porque a cada um vocês chamam de um nome diferente. Senão eu passaria do seu tempo só dando nomes que dão a ele. Mas eu acho que dessa forma todos compreendem do que eu estou falando. Não é porque eu tenho medo de falar. Eu acho que medo é uma coisa que pouco me compete. O medo é? Algo que pouco me compete. Claro. Que para chegar a ser um Exu de lei, você tem que passar por os mais profundos conhecimentos da mente humana e do mundo espiritual. Que não é só a beleza que vocês imaginam que. Uns chamam de inferno, outros chamam de umbral. Não importa a nomenclatura. Também não é nada bonito de se participar. Mas sim fazemos resgates de espíritos, de vocês andantes. Dependendo do grau de evolução, mesmo nesses lugares,
E fazemos a seguinte pergunta: você quer permanecer aqui ou você quer melhorar de novo? Quer permanecer aqui Ou quer melhorar? melhorar? Sim. Aí levamos aos hospitais espirituais. E lá começa um processo de evolução. Aí se a pessoa tem tendências à medicina, linha de cura, mas não é uma coisa assim tão rápida. É como você chama universidades hoje em dia. Cada uma área de conhecimento tem uma diferente. Nós vamos ver a qual você se adequa mais para lhe levar ao âmbito que mais lhe cabe. Se não deu certo, vamos levar a outro. E como eu falei, moço, não existe espírito ruim, existe espírito sem doutrina. Não existe espírito ruim, existe espírito sem doutrina. Exatamente. Claro. Porque vocês, tanto como nós, também somos. Temos o livre-arbítrio, que é uma coisa muito bonita e coisa que vocês pouco sabem usar. Porque liberdade é diferente de libertinagem. E as pessoas acham que por eu ser um Exu, eu não tenho liberdade. As pessoas acham que por ela ser uma pomba-gira, ela não tem liberdade. E é mais fácil eu trabalhar sozinho. Me dê 3 cabeças de bode que eu lhe dou o que você quiser. Oh. Coitado do bode. Que é um espírito sem doutrina, também é um espírito sem palavra. Porque não tem lei, não segue lei. Ou então eu posso lhe dar o que você me pede. Agora, cuidado. Cada ação tem uma reação. Cada pedido tem uma consequência. Cada pedido tem uma consequência. Exatamente. Para cada ação, uma reação. Exatamente. O que é que determina a força de um Exu? A fé A fé do consulente é? de todos. Se meu médium não tivesse fé, eu não ia ter passagem. Se um consulente não tem fé, eu não tenho poder. Seria apenas um Exu dando palavras ao vento, ao tempo. Porque se você vem desesperado, porém com fé, eu consigo lhe ajudar. Agora, se você vem desesperado e já achando que nada que eu falar vai adiantar, é a mesma coisa que você fazer uma cirurgia já sabendo que vai morrer. Claro. Tem um quimbandeiro que me disse assim: na quimbanda a gente consegue as coisas rápidas porque a gente trabalha com corte e o Exu fica fortão. Lá na Umbanda vocês dão o quê? Groselha para eles. Então, o que você quer esperar? Que eles façam as coisas rapidamente. Qual é o seu comentário como Exu de Umbanda a respeito disso? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu não suporto groselha. Não sou o quê? Não suporto groselha. Não suporto. Claro. Prefiro trabalhar com água. Porque não necessariamente eu preciso de álcool. Mas se me der um pouco de vinho do Porto, eu aceitaria de bom grado. A mesma coisa do senhor. Muitos de vocês se oferecem um copo daquele negócio amarelo, vocês bebem felizes. Cerveja. Mas não necessariamente vocês precisam daquilo para sobreviver. Se alguém me der sangue, eu vou trabalhar. O senhor vai ficar fortão. Não, porque eu sou forte, não preciso disso. Porque o senhor pega plasma extra, não é? Não. Não é que esteja errado, moço. Cada casa tem sua doutrina diferente. Se para eles, a fé deles, acreditam que o sangue deixa o Exu forte, eles vão continuar acreditando E nisso. a fé torna a realidade?
Se você vier com fé, eu fico forte da mesma forma. Ah, pronto. Entendi. Eu não preciso de matança, não preciso de sangue, não preciso de álcool. Mas sim, às vezes preciso, energeticamente, de uma entrega numa encruzilhada que não necessariamente precisa ser de um animal morto. Não que eu não acredite, eu trabalho também na Quimbanda e sei como funciona. Ali é formas de troca. Não para me deixar forte. É uma moeda de paga. Mas não é melhor você me pagar com sua fé e sua gratidão do que matar um animal? Não que aquilo não tenha seus preceitos. Existem. Justamente para negociar com entidades que não têm doutrina. Mas eu também posso negociar com isso. Posso negociar com pinga. Não preciso matar animal nenhum para isso. Mas isso depende da fé de cada um. E não estou aqui para denegrir e muito menos criticar. Porque cada casa tem seu fundamento. Eu trabalho na Quimbanda também. Então posso lhe dizer com propriedade. Se você precisa de uma amarração, eu falo, me dê 7 rosas e uma galinha preta. 7 rosas e uma galinha preta. Pra mim não vai me servir de nada. Não vai servir de nada? Pra mim não. E sim como paga para Exus não doutrinados fazerem isso, não pra mim. Entendi. O senhor pede a pessoa do mesmo jeito. É um negócio isso. O senhor paga quem vai fazer. Eu não vou meter minha mão nisso. O senhor não vai meter a sua mão nisso? De forma alguma. Claro. Eu trabalho sob uma lei divina. Trabalho sobre? A lei divina. Ah, claro. Eu sou Exu de lei. Sim. E não acredito em amarrações. Mas existem espíritos que fazem. Eu não vou prejudicar a minha evolução por causa disso. Claro. E como eu lhe falei no início do nosso diálogo, a cada caso eu obedeço uma regra. Sim. Aqui não me é permitido, mas lá é. Eu não fico mais forte. Quando se diz que Exu ele é um trabalhador da luz na escuridão, portanto ele já alcançou determinado nível de evolução, que pela moral e a ética dele ele não vai aceitar alguma coisa feita por alguém com o intuito de derrubar um terceiro. Exatamente. Então como que o senhor, sendo esse espírito, trabalharia na Quimbanda? Moço, toda religião, não importa qual, pode ser de cunho espiritual ou não. Existem pessoas com bom coração e pessoas com não tão bom coração. Toda religião existe pessoas com bom coração e pessoas sem coração bom. Exatamente. Talvez não seja nem coração não tão bom, moço. A palavra certa acho que seria um coração sem doutrina. O coração sem doutrina. Claro. Que para alimentar o ego é capaz de qualquer coisa. Para alimentar o ego é capaz de... Qualquer coisa. Pouca? Todas. Toda, muita coisa, claro. E para isso, matança é um menos para conseguir seus objetivos. Claro. Sou um espírito evoluído. Mas se nessa casa não me é permitido fazer determinados trabalhos, eu não faço. E na outra que é? Eu negocio. Eu não faço. Entendi. Como falei anteriormente também, a gente acaba levando fama pelo que os outros fazem. A gente acaba levando fama pelo que os outros fazem. Claro. Sim. Mas trabalhos, sim, tem força.
Mas muitos deles são formas de negociação. Se eu lhe pedir agora um coração de boi, vai lhe dar o que tu tanto deseja. Você sai daqui desesperado, nem que você mate um boi se não achar pronto. Nossa. Você traz pra mim. Se o quê? Aí você traz pra mim. E aí? O que eu vou fazer com esse coração de boi não lhe interessa. Desde que eu cumpra. Exatamente isso. Eu não vou usar o coração de boi pra mim, nem vou comer ele. Uso a energia desse material para fazer uma entrega. Que outros espíritos que gostam de ser negociados e trabalham por si só, não sobre uma lei, fazem. A gente, sabendo que existe muita gente consciente de que é possível atingir alguém que desgosta, contra quem guarda mágoa, uma pessoa que odeia, como a gente faz para se proteger e levantar a defesa? Fé. Ter fé, moço, é a maior armadura que qualquer um pode ter. Não importa qual. Você pode acreditar em mim, como pode acreditar naqueles que rezam missas, os padres. Ter fé é a maior armadura que se pode ter. Sim. Claro. É como se você acredita que isso aqui Cigarro. vai lhe fazer mal, se eu escrever seu nome entregando encruzilhada, você automaticamente vai absorver isso. Você somatiza isso. Entende? Sim. Mas se eu pego humano, pego o meu dedo e aponto para você, tem efeito muito pior. E mesmo que isso aqui, você não acredita. Nisso aqui, você acredita. Realmente. Mas toda ação tem uma reação. Claro. Até na vida de vocês, moço, não significa que apenas no que eu faço. Por isso que seguindo a lei divina, seguindo a luz, por mais que eu trabalhe nas sombras, eu sigo a luz. Eu tenho luz. Eu não sou obrigado a fazer tudo o que me pedem. Eu não uso correntes. Não sou preso. Nem sou obrigado a ajudar todos. Se tu vem me pedir uma coisa que eu não concordo, eu tenho duas saídas. Uma, ou eu vou conversando com você aos poucos e te faço desistir. Ou eu simplesmente falo para eu não vou lhe ajudar. O que não é fora do comum. Eu só ajudo quem quer ser ajudado. Claro. Agora um fato polêmico que na sua seriedade eu sei que o senhor vai saber responder com serenidade. Conversei certa vez com um espírito que se dizia Exu, juntamente de um espírito que se dizia Tranca-Ruas. E eles disseram que tiveram, durante a vida, um caso homossexual. Pode existir Exu que em vida foi homossexual? Moço, as minhas atitudes em vida só dizem respeito a mim. Lógico. Assim como a tua, a dele, a Ou seja, dela. não interfere o senhor com o que o senhor faz hoje. O senhor acha? Se o senhor fosse homossexual, Claro. interferiria alguma coisa na sua Eu vida? ia poder fazer esse trabalho igual. Exatamente. Meu menino é homossexual. Eu não. Uma coisa não interfere na outra. É. O espírito dele não é. Ele é. É uma escolha feita pelo astral. Mas tem um tabu contra espírito, sobretudo Exu, que não pode ser homossexual, não pode ter sido homossexual durante a vida. Isso foi algum tabu que vocês criaram?
É mais um mito, certo? Exatamente. Claro. Até porque ser homossexual, bissexual, pansexual, heterossexual não interfere na vida das pessoas. O que a pessoa faz na cama apenas diz respeito a ela. A mais ninguém. Sim. Se fosse por essa lógica, moço, eu não ajudaria nenhum homossexual. Porque eu não concordo. E isso, moço, é um tabu atual. Por mais antigo que isso possa parecer. Sim. Porque no início dos tempos, isso era mais comum do que se hoje se fala. Mulher era só para procriar. Apenas procriar. Homens, era muito comum, nos primórdios, terem relações com outros homens, porque poderiam ser discutidos assuntos intelectuais, que as mulheres não tinham conhecimento, porque não tinham estudo. Então, isso é apenas um tabu criado por vocês. Porque se você dorme com quem você dorme e com quantos você dorme, não é problema meu. E não atrapalha a execução do trabalho digno? Não. Uma coisa é ser promíscuo. Outra coisa é amor. Uma coisa é promiscuidade, outra coisa é amor. Claro. Mas se tu é promíscuo, deixa de ser, também não me diz respeito. É uma atitude sua. Se é responsável no trabalho, ninguém tem nada a ver com isso. Trabalhando bem trabalhado e sendo digno, não me importa. Claro. Senhor Chego, estamos nos aproximando dos minutos finais. Qual foi a experiência mais desafiadora que o senhor já viveu na existência, seja encarnado ou em espírito? Encarnado, não saber amar. E desencarnado, dividir o cavalo, que foi ele que eu matei. Que foi ele que o senhor matou? Dividir, como assim dividir? Ele não sai do corpo para estar aqui, moço. Ah, pronto. O espírito dele continua aqui dentro. Claro, e o cavalo é o corpo, não o espírito dele. Exatamente. Sim. E hoje, por arrependimento, eu sou fiel a ele. Devo essas desculpas eternas. Porque não foi ele que me traiu, fui eu que não soube amar. Não ele, uma terceira pessoa. Não ele? Mas uma terceira pessoa. Claro. E por isso, no astral, ele escolheu não amar mais nenhuma mulher nessa vida. Como é que eu posso julgar um homossexual? Se fosse por isso, eu não estaria nele. Nossa, hein? A opção sexual de cada um diz respeito a qualquer um. Respeito é uma coisa totalmente diferente. Claro. Igual a dona Padilha falou, gostar é um direito, pero que respeitar é um dever. Exatamente. Sabe as palavras. Sim. Isso, moço, não serve apenas para o homossexualismo. Serve para um monte de coisa. Serve até para a religião. Não existe religião melhor do que a do outro. Todas elas são exatamente iguais. Todas elas são exatamente iguais. Não existe religião melhor que a outra. Não. Claro, claro. Muito obrigado. Qual seria a sua mensagem final para hoje? Julgue menos e faça mais. Julguem menos e façam mais. Exatamente. Porque julgamento é a mesma história de apontar o dedo. Eu te aponto um, Ah lá. tem 3 virados para mim.
É a mesma coisa de apontar o dedo. Quando se aponta um, 3 estão virados para quem apontou, é isso? Exatamente. É uma questão de respeito, moço. Eu não posso apontar os erros das pessoas se eu também erro. Ninguém é perfeito. Se essa pessoa se diz perfeita, é a primeira imperfeição dela. Claro que sim. Tá certo, então, seu Exu. Muito agradecido pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço. Sei que eu também não estava nos seus planos de estar aqui conversando com o Nossa, senhor. foi muito bom. Mas precisando, é só chamar. Oh. Deixa eu falar assim nas andanças, é? Moço, a gente anda, a gente voa. Pronto. E a cada um, a gente deixa uma semente. Que se chama esperança. Ela não morre nunca. Cada um vocês deixam uma semente chamada esperança que não morre nunca. Nunca. E Só resta saber cuidar para ela crescer. só resta que cada um saiba cuidar para que ela cresça. Exatamente. Claro. Porque se você, em vez de cuidar da sua semente, quiser cuidar da semente do outro, a do outro cresce. A sua. Se você quiser cuidar da semente do outro no lugar da sua, a que cresce é a do outro. Exatamente. Faz sentido. A sua continua parada. Claro. Mas ela continua lá. Mas se cada um, em vez de cuidar da vida dos outros, começar a cuidar da própria, eu acho que isso aí já é um pequeno passo para as coisas começarem a andar melhor. Que muitas coisas que acontecem no mundo de vocês hoje é justamente por isso. Muita apontadeira, é muito falatório, mas ninguém olha para a própria vida. Julga muito e ama pouco. Exatamente. Amar é essencial, Amar é o essencial. mas poucos sabem. Aceito, fechou. Mais alguma coisa? Não. Era só esse estudo que fizemos com o senhor. E agradeço de coração mesmo o seu tempo e a sua sabedoria, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Para o eixo. A gente anda, a gente voa. E a cada um, a gente deixa uma semente. Que se chama esperança. Ela não morre nunca. Só resta saber cuidar para ela crescer. Fé. Ter fé, moço, é a maior armadura que qualquer um pode ter. Não importa qual. Você pode acreditar em mim, como pode acreditar naqueles que rezam missas, os padres. Ter fé é a maior armadura que se pode ter. Sim. Claro. É como se você acredita que isso aqui O cigarro. vai lhe fazer mal, se eu escrever seu nome e entregar na encruzilhada, você automaticamente vai absorver isso. Você somatiza isso. Entende? Sim. Mas se eu pego eu, humano, pego o meu dedo e aponto para você, é efeito muito pior. E mesmo que isso aqui você não acredita, isso aqui você acredita. Realmente. Mas toda ação tem uma reação. Até Claro. na vida de vocês, moço, não significa que apenas no que eu faço.